Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Esse é um desejo de todos nós, e morar com Cristo na glória, reinar juntamente com Jesus. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós venhamos arrepender. É muito simples, a salvação, ela é muito simples, depende de nós arrependermos. Porque lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 9, fala que Jesus não tem prazer que nenhuma pessoa, nenhum ser humano perca a salvação. O desejo dele é que todos sejam salvos. Mas para que isso aconteça é preciso que haja arrependimento. E esse arrependimento tem que ser de dentro para fora. Porque Jesus, ele conhece tudo, ele sabe quem está falando a verdade, quem não está, ele sabe quem é quem. Então é muito simples morar com Jesus, é preciso nós arrepender dos nossos pecados. Igual está lá em Lucas, no capítulo 19, fala de um homem chamado Zaqueu. Fala que ele era um homem muito rico, que ele era um cobrador de impostos, cobrava impostos abusivos. E um dia Jesus ia passando em Jericó, e ele quis saber quem era Jesus, subiu em uma árvore, a Bíblia diz que é uma figueira brava. E quando Jesus ia passando, Jesus levantou os olhos para cima e viu, e chamou ele por nome, falou: desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu nunca tinha visto Jesus, ele reconhece ali que ele era o Salvador, porque ele chamou ele pelo nome. Nunca tinha visto Zaqueu. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Jesus conhecia ele, porque Jesus, ele que nos fez, ele que nos criou, nos formou, ele sabe quem é quem. Mas Zaqueu não conhecia Jesus. Ele chama ele pelo nome, fala para ele descer, que ele ia entrar com ele na casa dele. E ali, quando ele entra com Jesus na sua casa, ele falou para o Senhor assim, que ele daria metade dos bens dele para os pobres. E se ele tivesse defraudado alguém, que ele pagaria quadruplicado. Quando Zaqueu falou isso, Jesus falou assim: hoje a salvação chegou a esta casa. Porque Zaqueu estava arrependido. O arrependimento dele era de dentro para fora, porque Jesus, igual eu já falei, ele conhece, ele viu que o arrependimento de Zaqueu era verdadeiro, era de dentro para fora. Então, para nós ser salvo é muito simples, é só nós arrepender dos nossos erros, das nossas atitudes e procurar seguir as orientações de Cristo. Procurar estar lendo a Bíblia, estudando, vigiando, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. É muito simples, depende de nós, porque o sacrifício Jesus já fez lá na cruz, quando ele morreu lá. Agora depende de mim, depende de vocês, tá bom? Então essa é a palavra que eu deixo para os nossos corações, para mim e para vocês. Fique com Deus, um forte abraço.